E se eu te dissesse que o maior império da história, a todo-poderosa República Romana, quase foi apagada do mapa por um único homem? Um homem movido por um juramento de vingança feito quando ainda era uma criança, com a mão sobre um sacrifício. Este não é um conto de fadas sobre monstros e heróis. É a história brutal e sangrenta de uma obsessão. A história de como Aníbal Barca, o pesadelo de Cartago, dedicou cada segundo da sua vida a uma única missão: colocar Roma de joelhos. Hoje, vamos mergulhar na rivalidade mais lendária da antiguidade, uma saga de genialidade, crueldade e o tipo de ódio que molda o destino do mundo. Ano 218 a.C. A Segunda Guerra Púnica havia começado. Roma e Cartago, as duas superpotências do Mediterrâneo, estavam novamente em guerra. Os romanos, com sua marinha dominante, estavam confiantes. Eles controlavam o mar. Então Aníbal, o jovem general cartaginês baseado na Espanha, estava efetivamente preso. Pelo menos, era o que eles pensavam. Enquanto os senadores em Roma debatiam estratégias com a arrogância de quem já se considera vencedor, Aníbal estava fazendo o impensável. Olhando para um mapa, ele viu a rota mais direta para a Itália, através do mar, e ele a ignorou. Ele viu a rota segura, pela costa, e também a ignorou. Em vez disso, ele olhou para uma barreira natural que todos consideravam intransponível: os Alpes. Sim, aqueles Alpes. O gigantesco muro de pedra, gelo e neve que separava a Gália da Itália. A ideia não era apenas audaciosa, era completamente insana. Ele não liderava um pequeno grupo de batedores, ele comandava um exército de dezenas de milhares de soldados, mercenários de todas as partes do mundo, uma cavalaria temível e, para completar o espetáculo bizarro, 37 elefantes de guerra. A travessia foi um pesadelo. Imagine um cenário: caminhos estreitos e traiçoeiros, onde um passo em falso significava uma queda para a morte. Tribos locais hostis atacando das sombras, rolando pedras gigantes sobre suas colunas. E o frio. Um frio cortante, mortal, que congelava os homens em suas armaduras. Os elefantes, animais acostumados ao calor da África, entravam em pânico na neve, escorregando e causando o caos. Metade do seu exército pereceu ali, naquela montanha de gelo. Homens e animais foram engolidos pela natureza brutal. Mas então, após 15 dias de puro inferno, o que restou do exército de Aníbal olhou para baixo e viu a planície verdejante da Itália. Os romanos não acreditavam nos relatórios. Um exército cartaginês, do norte, vindo pelos Alpes, era impossível. Era como ouvir peixes estavam voando. E enquanto eles ainda processavam o choque, Aníbal já estava em seu quintal, mais faminto por vitória do que nunca. Roma achou que tinha construído uma fortaleza impenetrável ao seu redor. Aníbal simplesmente decidiu não usar a porta da frente. Um pequeno detalhe que custaria muito, muito caro. Aníbal estava na Itália, e ele não estava ali para turismo. Ele rapidamente aniquilou 2 exércitos romanos nas batalhas de Trébia e do Lago Trasimeno. O pânico começou a se instalar em Roma. Aquele general impossível era também terrivelmente eficaz. Em resposta, Roma fez o que sempre fazia quando estava com medo: formou o maior exército que sua história já havia visto. Cerca de 86 mil legionários, uma máquina de guerra colossal, foram enviados com uma ordem simples: esmagar Aníbal. A batalha aconteceria perto de uma pequena vila chamada Canas. Aníbal tinha cerca de 50 mil homens. Ele estava em menor número e, em campo aberto, o terreno ideal para as legiões romanas. Para qualquer outro general, seria suicídio. Para Aníbal, era uma tela em branco. Ele sabia que os comandantes romanos, Varrão e Paulo, se odiavam. Varrão era imprudente e ansioso por glória. Aníbal contava com isso. Ele posicionou suas tropas de uma forma que parecia, à primeira vista, um erro de amador. Uma linha fina e protuberante de infantaria gaulesa e ibérica no centro, com sua infantaria africana de elite, mais forte e experiente, recuada nos flancos. Os romanos viram a linha fraca e fizeram exatamente o que Aníbal previu.
Avançaram com toda a força para romper a linha. A infantaria de Aníbal no centro começou a recuar lentamente. Não era uma fuga, era uma retirada tática, perfeitamente orquestrada. Os legionários romanos, sentindo o cheiro da vitória, avançaram ainda mais, afunilando-se cada vez mais fundo na formação cartaginesa. Eles pensavam que estavam quebrando o inimigo. Na verdade, estavam caminhando para o abraço da morte. Quando o exército romano estava completamente dentro da armadilha, a armadilha se fechou. A infantaria africana de elite, que estava nos flancos, avançou e atacou os lados expostos das legiões. Ao mesmo tempo, a cavalaria de Aníbal, que já havia derrotado a cavalaria romana, completou o círculo, atacando pela retaguarda. O que seguiu não foi uma batalha, foi um massacre industrial. Os romanos, comprimidos em um espaço tão apertado que mal conseguiam levantar suas espadas, foram abatidos aos milhares. O sol quente da Apúlia testemunhou a cena mais terrível que o mundo antigo já havia visto. O historiador Lívio conta que mais de 50.000 romanos morreram naquele dia. Homens que acordaram de manhã, como os orgulhosos soldados da República, terminaram o dia como uma pilha anônima de carne e metal. Aníbal não perdeu apenas 6.000 homens. Ele havia executado o aniquilamento perfeito, a dupla envolvente que se tornaria o sonho de todo general por milênios. Naquele dia, Aníbal não ensinou a Roma uma lição de guerra. Ele ensinou uma lição de geometria. Infelizmente, para os romanos, a aula era sobre como desenhar um círculo perfeito ao seu redor. Depois de Canas, a lógica ditava que Roma estava acabada. Qualquer outra nação teria se rendido. Mas Roma não era qualquer outra nação. Eles eram teimosos, orgulhosos e, acima de tudo, resilientes. O choque da derrota foi tão grande que eles mudaram completamente de tática. Chega de batalhas campais. Eles nomearam um ditador, Fábio Massimo, um homem que ganhou o apelido de Comptator, o retardador. Sua estratégia era simples: nunca, sob nenhuma circunstância, enfrentar Aníbal em campo aberto. E assim começou um dos jogos de gato e rato mais longos e frustrantes da história. Por mais de uma década, Aníbal marchou pela Itália com seu exército, um fantasma que assombrava a República. Ele era o máster da península, queimando fazendas, saqueando cidades, tentando forçar Roma a lutar. Mas os romanos se recusavam. Eles o seguiam, o assediavam, atacavam suas linhas de suprimentos, mas nunca lhe davam a batalha decisiva que ele tanto desejava. Aníbal estava vencendo todas as lutas, mas estava perdendo a guerra. Ele estava isolado. Seus pedidos de reforços e suprimentos a Cartago eram frequentemente ignorados. O governo cartaginês, com ciúme de seu sucesso e com medo de seu poder, o deixou à própria sorte. Mesmo encurralado, sua genialidade brilhava. Certa vez, Fábio conseguiu prender o exército de Aníbal em um vale. A única saída era uma passagem estreita, fortemente guardada pelos romanos. A fuga parecia impossível. Naquela noite, Aníbal ordenou que seus homens reunissem 2.000 bois. Ele mandou amarrar feixes de galhos secos em seus chifres e, no meio da noite, ateou fogo aos feixes e conduziu o gado em pânico na direção de uma colina perto da passagem. Os guardas romanos, vendo milhares de tochas se movendo na escuridão, pensaram que era o exército de Aníbal tentando flanquear suas posições. Eles abandonaram a passagem para interceptar a suposta ameaça, apenas para encontrar um rebanho de bois assustados. Enquanto isso, o verdadeiro exército de Aníbal passou pela passagem desprotegida, em silêncio, e escapou ileso. Ele era um mestre da guerra psicológica, um ilusionista no campo de batalha. Por 13 anos, a Itália teve o pior hóspede da história. Um que não pagava aluguel, comia toda a sua comida e, ocasionalmente, massacrava seus exércitos. O pesadelo romano tinha nome, e ele se recusava a ir embora. Enquanto Aníbal estava ocupado sendo o bicho-papão da Itália, um novo herói romano surgia. Um jovem general que havia estudado cada movimento de Aníbal. Ele não o temia, ele o admirava. E, mais importante, ele o compreendia. Seu nome era Públio Cornélio Cipião.
Cipião percebeu que a única maneira de derrotar Aníbal era usar suas próprias táticas contra ele e, crucialmente, tirar a guerra da Itália. Ele convenceu o Senado a deixá-lo invadir a África do Norte, exploração do Império Cartaginês. A aposta funcionou. Cartago, em pânico, chamou seu maior general de volta para casa. Depois de 15 anos, Aníbal finalmente deixou a Itália, não como um conquistador, mas para defender sua própria cidade. O confronto final aconteceu em 202 a.C., nas planícies de Zama. Pela primeira vez, Aníbal enfrentava um general que era seu igual. Ele tinha elefantes de guerra, mas Cipião já havia desenvolvido uma contramedida. Ele organizou suas legiões em colunas com corredores entre elas. Quando os elefantes avançaram, os soldados romanos simplesmente abriram caminho e as bestas correram pelos corredores inofensivamente, enquanto eram atingidos por dardos de todos os lados. A batalha foi brutal, um confronto de titãs. Mas a nova legião romana, mais flexível e experiente, e a cavalaria superior de Cipião fizeram a diferença. Pela primeira vez em sua carreira, Aníbal foi decisivamente derrotado. A guerra acabou. Ele perdeu a batalha, perdeu a guerra, mas não perdeu sua vida. Cipião, em um ato de respeito, permitiu que ele vivesse e ajudasse a reconstruir Cartago. Mas o ódio de Roma por ele nunca morreu. Anos depois, forçado ao exílio, caçado por todo o Mediterrâneo, um Aníbal já idoso, recusando-se a ser capturado e humilhado em um desfile romano, tirou a própria vida. Dizem que suas últimas palavras foram: "Vamos livrar os romanos de sua grande ansiedade, já que eles acham muito demorado esperar pela morte de um velho odiado." Cipião ficou conhecido como africano por sua vitória. Aníbal não ganhou um apelido por quase destruir a Itália. Aparentemente, quase não rende um bom marketing na história dos vencedores. Então, quem realmente venceu esta rivalidade épica? No curto prazo, foi Roma, sem dúvida. Eles sobreviveram, esmagaram Cartago e se tornaram o império que conhecemos. Mas o legado de Aníbal é mais complexo. Ele foi o fogo que forjou a República Romana, transformando-a em uma potência regional, em uma máquina de guerra global implacável e eficiente. O medo que ele instilou em seus corações os tornou mais fortes, mais determinados. No final, a maior vitória de Roma foi ter sobrevivido a Aníbal. E o legado imortal de Aníbal foi criar o monstro que um dia dominaria o mundo. Uma vingança póstuma entregue com a ironia que só a história sabe escrever. Obrigado por ter ficado até aqui. Se você gostou dessa história e quiser nos ajudar, por favor, deixe o like. Se quiser ajudar ainda mais, leia o comentário fixado e deixe a sua opinião. Inscreva-se para novas histórias incríveis. E se você deseja se aprofundar ainda mais nos temas que exploramos, selecionamos alguns livros fascinantes na descrição abaixo. Um abraço e fiquem com Deus.